E meu bisavô, ele ficava vendo sair a primeira estrela no céu. Essas coisas, tudo que a senhora fala, que não pode, que faz mal, e a gente não sabe por quê. De onde vem isso? Pelava o pescoço da galinha e cortava e botava para pingar dentro daquele buraco ali na areia. Eu nasci de família católica, minha mãe é católica, meu pai é católico. E tive também uma educação católica, então fui batizado, meus padrinhos foram meus primos, e também fiz a primeira comunhão. Como eu não conheci muito meus avós paternos, aliás, não conheci nada, eles morreram antes que eu tinha nascido, eu sempre tive muita curiosidade para saber como eles eram, a vida deles, os costumes, religião, enfim. E aí eu perguntei a essa minha tia, né? Eu disse, tia, como era meu avô, como era a vida dele lá no sítio, lá em Salgadinho, Seridó, como era isso? Então ela contou a história que me arrepiou todo. Que a história foi o seguinte, ela disse que alguns dias da semana, a mãe dela penteava ela, arrumava, botava laço, melhor vestido, todo mundo se punha ao redor da mesa, e meu bisavô, ele ficava vendo sair a primeira estrela no céu. Então, quando saía a primeira estrela no céu, eles se trancavam em casa. A minha bisavó colocava todo mundo à mesa para jantar e acendiam-se as velas. E o meu avô, o Manuel Canuto de Oliveira, ele já bem idoso, ele já devia ter pelo menos 80 anos nessa época, porque ele casou tarde. Então, ele rezava e cantava numa língua que a minha tia, ela disse que não era português. E que ela era muito criança, ela tinha uns 5 anos, e ela se divertia muito, porque ela ficava somente balbuciando aquelas canções, aquelas orações que ele fazia. E quando ela me contou essa história, né, isso despertou uma curiosidade grande. Eu disse, pô, que costume é esse que se faz lá no interior, lá no sítio, há mais de 100 anos atrás? Né? Que língua era essa que ele rezava? Que dia era esse que ele sentava com a família? Por que eles se trancavam? Né? Então veio muitos questionamentos. Oi, tudo bem? Como vão? Vamos entrar. Seu João tá aí? Tá, sim, ele está aqui. Pode entrar. Nós aqui fomos a primeira família marrana aqui. E acredito que no Brasil todo, porque ninguém falava nem marrano. Que ano foi isso? Ninguém sabia o que era nem marrano. Isso foi em 1972, mais ou menos. Imaginávamos que aqueles que tinham sido, mesmo aqueles que tinham sido colocados na Câmara de Gás, fossem protestantes, fossem luteranos. O que nós sabíamos de judaísmo era descendência. Gente que era descendente, mas não que houvesse um povo judeu organizado atual. Isso nós não sabíamos. Apenas me restaram lembranças, recordações a que me avizinham, tesouros que são minha herança, guardados com muito carinho. Pungente lavagem dos mortos, mortalhas de linho branco, pedras deixadas nos túmulos, à beira de meu caminho. Os salmos de proteção à vida e a reza da primeira lua nova para sarar minhas feridas. E ao entardecer da sexta-feira, as luminosas velas de sábado me trazem a alegria primeira. Eles viviam aqui no Brasil, no sertão, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, nos engenhos, nas cidades, nas vilas do ouro.
eles criaram sociedades secretas, onde eles circulavam entre si, casamentos endogâmicos, e os negócios também eram feitos em grande parte na confiança. Isso trouxe traumas terríveis na personalidade do brasileiro e do português, porque ele, na realidade, ele não sabia o que ele era. E o que ele era? Ele não era nada. Ele não era nem judeu, ele não era nem cristão. Ele era judeu e ele era cristão. Então, esse conflito é um dos aspectos mais interessantes dos estudos sobre a história desse capítulo da história do Brasil. Agora, depois, durante os 300 anos que a Inquisição funcionou, essas sociedades subterrâneas existiram. No momento que a Inquisição foi abolida, nós não sabemos mais o que aconteceu. Arbólicos de almendra que yo planté, por los tus ojos pedrolí, cincheron mis hombros y mis brazos, de los tuyos entrezados, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Mesmo assim, a Josinete também tirou muita coisa. Tá bom, beleza. Essa aqui é a casa da minha bisavó, onde ela viveu os últimos anos da vida dela. Ela nasceu no sítio, na cidade de Pedra Lavrada, que faz divisa com outros municípios aqui próximos. E viveu muito tempo no sítio, né? Teve os filhos lá e acho que ela, mais ou menos uns 50, 60 anos, ela veio morar atrás, ela veio morar aqui. Essa aqui é Minervina, a avó da minha avó, da minha mãe. E aqui, se aproximar mais, dá pra ver direitinho. A gente foi criado em Campina Grande um pouco distante daqui, da convivência desse grupo familiar aqui nosso. E sempre tivemos muita curiosidade de vir pra cá, de conhecer a bisavó, os primos. Porque aqui nessa cidade que é pequenininha, tem 3.000 habitantes só, praticamente 80% da família é primo. Se não é primo por parte da avó, é primo por parte do avô. Mas todo mundo tem um grau de primo. E não interessa se é primo de segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto grau. Todo mundo é primo, é uma grande família. E todo mundo é responsável por todo mundo. O Herberton Cordeiro Rodrigues. Joel Cordeiro Rodrigues Santos. Nelda Cordeiro Costa. Maria da Luz Cordeiro de Brito. Selma Cordeiro Gonçalves. Da minha família matrilinear veio toda daqui, né? Então eu vim para cá pesquisar na igreja os documentos que eram da minha avó, da minha bisavó, e porque todo mundo dizia que nós éramos a família era de Pedra Lavrada. E uma coisa curiosa que eu descobri é que no documento dela estava lá, Minervina, filha de fulano Cordeiro, natural dos Porcos do Seridó. Então, o que é esse Porcos do Seridó? Né? Aí eu vim descobrir que Porcos é um sítio, porque os primeiros cordeiros daqui há 150, 200 anos atrás, eles não nasciam na cidade, eles nasciam no sítio.